Fala pessoal, vamos começar aqui uma videoaula acerca dos padrões Wi-Fi 802.11. Lembrando que eu já tenho um vídeo nesse canal que fala a respeito dos padrões Wi-Fi, só que ele é bem resumido e aqui nós estamos aprofundando um pouco mais. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, fazer o seu comentário. Seja sempre aí muito bem-vindo. E aqui nós temos de início essa imagem do sinal Wi-Fi. Gosto muito de falar sobre esse assunto, até porque a Wi-Fi ela veio para ficar. Se alguém acha, tá, que os roteadores, a Wi-Fi vai sumir daqui a alguns poucos anos, está muito enganado. Já estão aí prevendo bilhões até 2030 nesse mercado aí de roteadores, para você ter uma ideia. E ficar sem Wi-Fi dentro de casa será impossível daqui para frente, tá bom? Então nós temos aqui também essa sigla. Você já ouviu falar da dessa sigla IEEE? Em cima aqui só tem 2 E, tá? Desconsidera, é só para representar, mas aqui abaixo, olha, é I3E. Você pode ler em português, I3E, tá bom? Nós temos aqui então os padrões Wi-Fi I3E 802.11. Temos uma tabela onde nós vamos fazer uma leitura aqui, explicando alguns detalhes rápido e vamos avançar aí. Lembrando que a I3E, ela é uma organização global, tá, sem fins lucrativos e ela foi fundada em 1963. Ela é dedicada ao avanço da tecnologia em áreas como a computação, a engenharia elétrica e telecomunicações, como seria óbvio. E quais as principais funções da IDE? Como falamos aqui, por exemplo, de padrões, obviamente que é o desenvolvimento de padrões técnicos. Ela cria padrões que é utilizado em redes e telecomunicações, como o Wi-Fi, um grande exemplo aí, conhecido de todo mundo. E o padrão utilizado pela rede sem fio Wi-Fi é o 802.11, exatamente do padrão que nós vamos falar aqui. Só que tem vários outros padrões, inclusive temos o padrão aqui também, mas é da Ethernet 802.3. E a I3E, além de desenvolver, ela publica também artigos, revistas técnicas sobre os recentes avanços tecnológicos, faz conferências, eventos aí, congressos, onde eles apresentam pesquisas e novidades na área da tecnologia. Vale a pena você pesquisar um pouco mais aí para estar por dentro aí do assunto, se você gosta muito. Bom, falando aqui do 802.11 e olhando lá para na primeira coluna aqui, na primeira linha, na verdade, nós temos aqui em 1997 esse padrão 802.11. Note que do lado direito não tem nenhuma letrinha. Essa letrinha ela começa a aparecer a partir de 99. Então temos a frequência em 97 de 2,4 GHz, velocidade máxima até 2 megabits por segundo. Alcance aproximado, alcançava 20 metros, internamente falando, é interno. E características principais. Primeiro padrão Wi-Fi, que foi o 802.11, porém a velocidade era muito baixa e caiu em desuso. Em 1999, nós temos o 802.11a, já tem uma letrinha, a frequência de 5 GHz, a velocidade máxima de 54 megabits por segundo, o alcance aproximado 30 metros interno. Alta velocidade para a época, menos interferência, mas menor alcance. Lembrando que em algumas épocas, principalmente ali na década de 90, poucas pessoas tinham acesso à internet. Na verdade, aí mais universidades, cientistas, laboratórios e por aí vai. Depois que mais para frente foi se espalhando aí. E aí já tinha essas velocidades aí, porém ainda atrapalhava muito, né. Nós temos aqui, ó, 802.11b, foi lançado em 99, frequência 2,4 GHz, a velocidade máxima 11 megabits por segundo, o alcance aproximado 38 metros, mais barato e maior alcance, mas vulnerável a interferências. 802.11g
Ela foi aí desenvolvida em 2003, 2,4 GHz, 54 megabits por segundo, 38 metros interno, compatível com 802.11b, mas com velocidade equivalente a 802.11a, que seria essa velocidade de 54 megabits por segundo na quarta coluna. Vamos adiante, na mesma tabela, nós temos 802.11n. Veja que houve uma combinação, e essa combinação nós veremos um pouquinho mais adiante. 802.11n, desenvolvida em 2009, 2,4 e 5 GHz, e nós temos a velocidade de 600 megabits por segundo, alcance de 60 metros, e a introdução do MIMO para maior desempenho. Quando falamos de MIMO, nós falamos da tecnologia em que o roteador, em que o aparelho ele suporta mais antenas, antenas de entrada que recebe os dados e antenas de saída que envia os dados. Nós veremos uma imagem logo adiante. E na verdade, essa tecnologia MIMO, ela aprimorou aí o desempenho do, por exemplo, vamos colocar o roteador aqui. Então, vários dispositivos se conectados no roteador, hoje em dia, não tem aquele problema de desempenho justamente por conta dessa tecnologia MIMO. Então, se havia antigamente um roteador com duas antenas, depois passou para quatro, depois para seis, tem mais, e aí nós temos uma recepção melhor de dados e um envio melhor de dados e, consequentemente, um melhor desempenho para a sua rede. Pode estar conectado aí vários dispositivos simultaneamente. E aí, quando vieram outros padrões, isso aí melhorou, né? Nós temos então aqui a tecnologia 802, o padrão 802.11 AC. Veja que de N passou para AC e você associa esse AC ao Wi-Fi 5. 2013, foi lançado em 2013, com 5 GHz, 1,3 gigabits por segundo, 35 metros. Wi-Fi 5 suporte a MIMO, como nós falamos, só que teve uma melhoria, MU-MIMO, e aí teve uma melhor eficiência. Veja que são apenas melhorias durante o tempo. E o interessante é que é o seguinte, por isso que é interessante você entender de padrão. Quando você vai a uma loja, você não precisa ficar lá especificando, quebrando a cabeça com o funcionário. Você fala assim, ó, eu quero um roteador com a tecnologia AC. Ele vai saber que o AC ali, ele vai saber qual é o AC, é claro, e você está falando da Wi-Fi 5 e já terá um bom roteador na sua casa, principalmente se você não faz tantas coisas que exijam mais aí, né? Já dá para você assistir filmes, já dá para você jogar tranquilamente e ter vários dispositivos conectados ao mesmo tempo sem perder o desempenho. E aí depois foi melhorando. 802.11 AD. Você já ouviu falar desse padrão? É muito raro. Por quê? Vamos ver. Em 2016, certo? A frequência é 60 GHz, temos aqui a velocidade máxima 7 gigabits por segundo, até 7 gigabits por segundo, 10 metros, veja que é um curto alcance, e aí é ultra rápido, com um alcance extremamente curto. Onde você vai ver esse padrão sendo utilizado? Em alguns aparelhos raros, geralmente empresas, indústrias, centro de dados, provedores, onde um servidor está perto do outro, e aí eles precisam se comunicar. Por exemplo, no caso dos provedores, em vez de ficar utilizando o cabo para um se conectar com o outro, eles utilizam essa Wi-Fi ultra rápida dentro daquele compartimento ali, daquela sala. E aí nós temos depois 802.AX, 219, 2,4 GHz, 9,6 gigabits por segundo, 40 metros. Aqui nós estamos falando da Wi-Fi 6. Se no AC nós temos Wi-Fi 5, no AX nós temos Wi-Fi 6 e no BE, que é o B, nós temos a Wi-Fi 7, que nós vamos falar já para encerrar. Então nós temos aqui, ó, maior eficiência com OFDMA, você pesquisa sobre isso, tá bom? Depois, se você quiser, volta aqui no comentário, fale um pouquinho a respeito. E menor latência, compatível com IoT, a internet das coisas aí,
Veja que esse modelo esse padrão AX aqui, ele vem oferecendo aqui maior eficiência com essa tecnologia OFDMA. Trouxe um grande desempenho aí, uma melhoria também, um avanço. E quero só que você lembre o seguinte: no caso de 802.11 AD, que você ouve falar muito pouco, nós temos aqui a AY, que é uma extensão, ok? Vamos voltar aqui antes, olha, veja aqui que nós temos esse roteador aqui, com 2, 4, 6 antenas. Veja que tem antenas, para você, no caso aqui, receber o sinal e também para enviar o sinal. É a tecnologia MIMO e aí a MU MIMO também, trouxe aí maior eficiência também no decorrer dos anos, como nós vimos ali na tabela. E aí temos roteadores aí bem com alto desempenho para atender as nossas demandas domésticas, principalmente aí nossos trabalhos, tarefas pesadas aí. Temos aqui também 802.11 AY, o lançamento 2021, 60 GHz, 40 gigabits por segundo, 40 metros, ou melhor, 10 metros. Veja bem que é muito curto, igual AD, porque é uma extensão do AD. É um suporte a comunicações de alta densidade e transmissão em 4 canais simultâneos. Significa dizer que a quantidade de dados enviadas por esses canais simultâneos é muito alta, muito grande. Nós temos o 802.11b, que está vinculado ao Wi-Fi, que você pode chamar de Wi-Fi 7. Aí foi lançado em 2024, 2,4, certo? Temos aqui os 5 e os 6 GHz. 30 gigabits por segundo, 50 metros, Wi-Fi 7, suporte a múltiplos links. Olha que avanço que também tivemos aí. Como falei, só tende a melhorar, só tende a crescer e o mercado vai faturar ainda muito com roteadores. E essa extensão AI, ela opera na banda de 60 GHz, foi desenvolvida aí principalmente para aplicações de alta velocidade em curtas distâncias, como é o caso lá, por exemplo, de roteadores, certo? Tem, por exemplo, provedor aí que tem roteador potente que suporta aí até 40 gigabits por segundo e precisa disso para atender a demanda de usuários, para transmissões de dados massivas. O alcance é curto, 10 metros ali, sem obstáculos, inclusive, tá bom? Lembrando que numa sala pode atender muito bem, vai substituir os cabos aí e também para conectar dispositivos próximos ponto a ponto, estações de trabalho, streaming de vídeos em 8K e realidade virtual aumentada, conexões de redes sem fio de alta capacidade, né? Pode ser usado aí para links de rede sem fio em escritórios e centros de dados, como nós falamos. Agora, pensa no seguinte: algumas tecnologias, como esta que nós vimos aqui, a AD, e depois sua extensão, a Y, você ouve falar muito pouco, mas não é que caiu em desuso, não é que não deu certo. É utilizado em algumas máquinas e equipamentos potentes aí, porém mais em indústrias, provedores, centros de dados aí. Pode ser que você, daqui a algum tempo, veja essa tecnologia com mais frequência espalhada por aí, tá? Mas as tecnologias que nós temos atualmente, elas são muito, elas ajudam muito a gente nas nossas tarefas, né? Até empresas, nas tarefas ali que exige uma grande quantidade de usuários conectados, pessoas que precisam fazer ali tarefas pesadas, entre outros trabalhos que exigem muito de um roteador. Até esses domésticos ajuda também algumas empresas. Eu já tive experiência com isso e sei do que eu estou falando. Acontece, porém, que então seria pouco provável que essas tecnologias, esse padrão AY fosse utilizado aí nas residências, já que os outros padrões já nos atende aí, tá bom? Apesar de ter aqui a AY 40 gigabits por segundo, nós somos muito bem atendidos aí com as velocidades que nós temos e com o alto desempenho desses roteadores. Destaques rápidos. Veja que
houve aí uma junção, uma combinação 802.11a que funcionou, B funcionou e G também. Então tá tudo junto em um roteador, por exemplo, um roteador da TP-Link, da TP-Link aí, esses roteador ABG da vida, né? Tem inclusive aqui no canal estou falando sobre isso, tem lá essa tecnologia. Esses roteadorzinho já atende, já ajuda a vida das pessoas aí, entendeu? A pessoa conecta, assiste o filme, vê os seus vídeos, as redes sociais, tá tranquilo. E às vezes negócio para dar um problema é muito difícil, né? Principalmente da TP-Link ali. Por isso que eu gosto muito da TP-Link ali, fácil de configuração. E aí a primeira geração com foco, essa é a primeira geração, tá? Com foco em velocidade básica e alcance moderado. Depois vem o padrão N, vinculado ao Wi-Fi 4, marcou grande salto com suporte MIMO e redes dual band 2,4 e 5 GHz. Então, vincula que associa N com o Wi-Fi 4 e o suporte MIMO, ok? Depois avançou. A C você associa ao Wi-Fi 5 e aí você já tem MU MIMO, a melhor eficiência. A X você associa ao Wi-Fi 6 e aí a eficiência e capacidades melhoradas, ideal para ambientes congestionados e IoT. 802.11b, temos também o Wi-Fi 7, associa B com Wi-Fi 7, avanço para realidade aumentada e virtual, com menor latência e maior largura de banda. Então, estamos cada vez mais melhorando a tecnologia da rede Wi-Fi nesses equipamentos, nesses roteadores. Nós temos aí em nossas mãos o futuro, na verdade, a tecnologia que veio para ficar o Wi-Fi. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, dê um like, se inscreva, faz o seu comentário aqui, tá bom? O que você achou? Faz o seu comentário sobre aquilo que você gosta mesmo de comentar dentro desse assunto aqui. Nos acompanhe para que nós possamos fazer mais vídeos, tá bom? Um abraço, tchau.